Olá, turminha! Voltando com vocês hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021, para nossa aula de língua portuguesa. Então, como eu expliquei lá na aula de oficina, durante essa semana estaremos apenas com as revisões para as atividades avaliativas, não é? Hoje vamos fazer a correção da última atividade que seguiu para vocês no dia 28, que foi quinta-feira. Mais um assunto novo e a revisão de dois assuntos de ortografia, né? Ortografia que é aquela parte da escrita, né? Como se escreve certas palavras. Então, a gente vai iniciar pela correção e vamos dar seguimento aí à nossa revisão. Então, vamos lá. Peguem aí o livro de vocês. Nesse dia, no dia 28, toda a atividade que a gente chegou a fazer foi no livro Aprender Mais, foi o reforço do assunto grau do substantivo. Então, a primeira atividade foi na página 106, que pedia para que vocês completassem os quadros. No primeiro quadro aí, tem um rato e uma bola. Você deveria escrever o diminutivo e o aumentativo de cada uma dessas imagens, certo? Então, rato, diminutivo, ratinho, aumentativo, ratão. Bola, diminutivo, bolinha. No aumentativo, bolão. Pode ser bolota, tá? Também. No segundo, eu tenho gata e pé. Então, diminutivo de gata, gatinha. Aumentativo, gatona. Pé, diminutivo, pezinho. Aumentativo, pezão. Na página 107, eu tenho a atividade 2, 3 e 4. 2. Escreva seguindo o exemplo. Letra A, folha, folhinha. Porco, porquinho. Cenoura, cenourinha. Boneca, bonequinha. Na letra B, o exemplo é boi, boizão. Janela, janelão. Carro, carrão. Jogo, jogão. 3. Ligue as partes e copie as palavras formadas. Então, você deveria ligar as 3 sílabas primeira, a sílaba que está em destaque aí as 2 sílabas, né, no caso, que está em destaque aí no retângulo laranja, e assim formar a palavra. O exemplo tá fitinha. Depois você vai escrever botinha e netinha. Embaixo temos zinho, tiozinho, paizinho, limãozinho. Formar a palavra, tá? Então, você vai juntar e escrever uma única palavra. 4. Ligue as palavras aos seus diminutivos. Diminutivo de criança, criancinha. Prato, pratinho. Estrela, estrelinha. Bolo, bolinho. Roupa, roupinha. Página 108. 5, 6 e 7. 5. Dê o aumentativo das palavras com letra A, ão, letra B, ona. Jogo, jogão. Livro, livrão. Lata, latão. Bico, bicão. B, ona. Bola, bolona. Menina, meninona. Mala, malona. Caneta, canetona. E boneca, bonecona. Tá? Então, 108, atividade 5. Atividade 6.
Copie as frases, substituindo as figuras por palavras no diminutivo. Letra A. A menina comprou um sapato. B. Geraldo ganhou um carro. C. Tomei água na garrafa. D. Eu pesquei um peixe. 7. Escreva a forma normal das palavras. Letra A. Cenourinha. Normal, cenoura. B. Gatão. Normal, gato. C. Pastelão. Normal, pastel. D. Cachorrinho. Normal, cachorro. E. Empadão. Normal, empada. Página 109. Atividade 1, 2 e 3. 1. Copie as palavras que estão no aumentativo. Você vai olhar, vai ler todas essas palavras. São 12 palavras. E vai reescrevê-las aí, nessas linhas, apenas as palavras que estão no aumentativo. Então, logo aí no começo eu tenho paizão, pezão, peixão, olhão, amigão, carrão. Certo? São essas palavras. São 2, 4, 6, 7, 8 palavras. 2. Agora copie somente as palavras que estão no diminutivo. Então, não foi apenas palavra no aumentativo, agora é apenas palavra no diminutivo. Então, eu tenho aí homenzinho, professorinha, riacho, chapeuzinho, carrinho, bolinha, casinha, limãozinho, porquinho. Certo? Todas as palavras que estão no diminutivo. 3. Reescreva as frases colocando as palavras grifadas, que estão marcadas embaixo, não é? No aumentativo. Então, letra A, papai machucou o nariz. Papai machucou o narigão. B. Renato quebrou a garrafa. Renato quebrou o garrafão. C. Aquele rapaz é forte. Aquele rapagão é forte. Então, essa foi nossa correção da nossa aula de reforço sobre grau do substantivo. Grau do substantivo é o aumentativo e o diminutivo. Né? O substantivo na palavra normal, na forma normal, exemplo, pé, e no diminutivo, pezinho, no aumentativo, pezão, certo? Pois bem. Trabalhando a ortografia, aí a gente vai fazer o trabalho hoje da ortografia, tanto no livro Sucesso como no Aprender Mais, certo? Então, vamos lá. No livro Sucesso, vocês vão abri-lo. Pega aí o livro Sucesso. Abrir, porque o assunto hoje é palavras com S e SS, ou seja, S e S duplo. Lembra do R duplo? Pois bem, agora a gente vai falar sobre o S duplo. Leia os versos abaixo. A senhora Sarita não gosta de sujeira. Com sua vassoura, sacode a poeira. Com água e sabão, limpa o assoalho. Que pesadelo! Quanto trabalho! Relendo as palavras do quadro, perceba que a letra S apresenta sons diferentes, né? Variados sons. Então, eu tenho aí senhora, vassoura, assoalho, gosta, pesadelo. Então, vamos lá. Assim, como a consoante R representa diferentes sons de acordo com a sua posição
na palavra, a sonoridade da consoante S também muda. Então, o S também vai apresentar diferentes sons, tá? De acordo com a posição dele na palavra. Aí eu tenho, quando inicio a palavra, a letra terá o som regular, o som de S. Sá, sé, si, sol, su. Exemplo, saiote, sabichão, santinho, sapo, sábio, sabão, sagu, saia, salgado, sarrafo, selo, selvagem, serrote, serra, sono, sorte, sucesso. Então, quando ele começa a palavra, ele tem o som normal, o som de S, né? Que a gente aprende a estudar lá no primeiro ano. Quando aparece depois de uma consoante, seu som também não sofre alteração. Por exemplo, ansioso, absurdo, descanso. Então, o que é que ele está dizendo? Quando começa a palavra, ele tem som de S. Quando ele vem depois de uma consoante, consoante é todo o alfabeto sem as vogais, né? Aí o restante o restante das letras são consoantes, tá? Então, eu tenho aí consultório, bolsa, pensamento, diversão, conversa, falsa, urso, sensível, curso, pulso, pulseira, ensino, salsicha, pensão, persiana. Então, todas essas palavras têm S depois de uma consoante. Consultório é um S depois de um N. Bolsa é S depois de L. Então, toda vez que o S vier depois de uma consoante, né, na frente dele uma consoante, ele vai ter som de S. Se estiver entre vogais, seu som será o mesmo que o da letra Z. Por exemplo, analisar, caseiro, desenho, guloso, risada, raposa, música, sorriso, gasolina, perigoso, corajoso, cuidadosa, camiseta, camisola, lousa, usado, casulo, visita, vaidosa, bisavô, tá? Ou bisavó também. Então, quando começar a palavra, quando o S estiver depois de uma consoante, som normal. Sá, sé, si, sol, su. Quando esse S estiver no meio e do lado esquerdo e do lado direito tiver uma vogal, esse S terá o som de Z. Como no exemplo, a palavra casa, que a gente escreve quase todos os dias, né? Então, casa é C-A-S-A. Casa. S com som de Z. Quando entre vogais, para manter o próprio som, usamos dois S. Então, se tiver entre vogais, ele vai ter som de Z. Eu quero escrever uma palavra que tenha som de S, só que entre duas vogais. Para isso, eu preciso dobrar o S, tá? É o S duplo. Exemplo, cassino, assunto, tosse, assado, assobio, assim, pessoa, pêssego, massa. Disse, osso, passado, passeio, sossegada, assunto. Bússola, missa, russo, passarinho, canhão, professor. Então, atenção!
Não se deve iniciar palavras com SS. Novamente, né? Da mesma forma que o RR não inicia palavras, o S duplo também não, tá? Então, pelo amor de Deus, não escreve nada que comece com 2 S, porque não existe essa palavra. Nem som produz, tá? O S vai ter som dele mesmo, se iniciado a palavra. Vai ter som dele mesmo, se vier depois de uma consoante. Terá som de Z, se vier no meio de 2 vogais. E terá som de S, se eu dobrar ele. Terá som de S entre 2 vogais, se eu dobrar o S, certo? Pois bem, da mesma forma que a gente vê o assunto aqui no sucesso, não é? Aí eu lembro para vocês que a gente sempre faz o reforço do assunto aqui no aprender mais, não é isso? Então, emprego do S duplo, aí no aprender mais. Pega aí o livro de vocês, abre na página 110. Tá dando para ver? Tá, 110. Então, tem a seguinte explicação. Observe as figuras e leia as palavras. Pássaro, pêssego, osso. Todas elas, o S está seguido de 2 vogais. Tem uma vogal na frente dele, tem uma vogal atrás. Para que essas palavras fiquem com som de S, eu preciso dobrá-lo. O que é que ia acontecer se tivesse apenas um S aí? Ia ser pássaro, pêssego, oso. Porque o S entre 2 vogais tem som de Z. Para que eu fique com o som de S entre 2 vogais, eu preciso dobrar o S. Então, eu preciso de 2 S. Pássaro, pêssego, osso. Na separação de sílabas, as letras SS não ficam juntas na mesma sílaba, tá? Cada S vai ficar em uma sílaba diferente. Exemplo, girassol. Sol. Tosse. Tosse. Pêssego. Pêssego. Missa. Missa. Bússola. Bússola. Pássaro. Pássaro. Pessoa. Pessoa. Assobio. Assobio. Assustada. Assustada. Novamente, o livro traz a lembrança de que não se começa palavra nenhuma com S duplo, tá? Não começa a palavra. Não inicia a palavra nenhuma com SS. Tranquilo até aí? Pronto. Como esse assunto S e SS vai estar também na atividade avaliativa, como é bem recente, a gente acabou de ter a explicação, eu não coloquei aqui na revisão, tá? Mas os 3 assuntos de ortografia são M antes de P e B, palavras com R e RR, palavras com S e SS. Então, revendo M antes de P e B, temos o seguinte. Temos aí... No livro a gente tem alguns exemplos, né? Bamba, bambolê, bambu, campeonato, campo, camponês. O que é que acontece? Antes do P e do B, a gente só pode usar a letra M, tá? Foi escrever uma palavra, a próxima sílaba é B.
Então, eu sei que na primeira sílaba vou ter M. Então, MB. Temos aí jambo, bomba, também, ombro, pombo, pombal, ambulância, umbigo, bombeiro, embrulho. Palavras com MP: rampa, temporal, limpeza, tempo, lâmpada, campo, sempre, limpo, compadre, acampar, campanha, campeão. Então, lembrar que antes do P e do B só podemos usar a letra M, tá? M que tem 3 perninhas, é que muito me perguntam. 3, 2 ou 3? 3, tá? M antes de P e B. Se eu escrever a palavra e eu sei que o som da próxima letra, na próxima sílaba é com B, BO, PO, PA, aí eu me ligo que a letra anterior provavelmente deva ser M, certo? Palavras com R e RR. A gente viu que o R, se ele vem inicial, ele tem um som, a mesma coisa que a gente acabou de falar do S, né? Se ele vem no meio da palavra, ele tem outro som. Se ele vem com R dobrado, tem um outro som. Então, vamos lá. No começo, eu sou forte, por isso fico sozinho. Exemplo, rei. Rádio, rainha, raio, raposa, raso, rato, real, reator, receita, receio, receber, recreio, reclamação, tá? Renato, Rebeca, Ricardo. Então, o R no início da palavra, ele tem um som forte, né? Que é aquele que a gente estuda, que é o padrão silábico da letrinha, da consoante. Ra, ré, ri, ro, ru. Já se ele vem no meio da palavra, entre vogais, esse som muda, tá? Ele fica fraquinho. Exemplo aí, arara, perigo, buraco, cereja, jurado, couro, marido, vareta, ferida, perereca, amarelo, farolete, madeira, pirata, pera, muro, ouro. O que é que acontece? Quando ele vem entre vogais, no caso aí, perigo. Perigo é P-E-R-I-G-O. Na frente do R é uma vogal e atrás também, tá? Então, esse R, ele fica fraquinho. É o que a gente fala de... quando pronuncia esse R, a língua treme, tá? Perigo, buraco, cereja, jurado. Então, quando você sentir o vibrar da língua ao pronunciar a consoante R, então você sabe que essa palavra tem apenas um R, certo? R duplo, não apareço, nunca apareço, assim no começo. Nunca, nunca vai existir uma palavra que começa com RR, a mesma coisa do SS, certo? Só entre vogais para ter som forte. Carro, barro, berro, terra, ferro, sorri, serra, ferradura, carrapato, macarrão, verruga, beterraba, torrada, barrigudo. Então, som forte entre vogais, preciso dobrar o R. Som brando, som fraco, quando ele vem
entre vogais, tá? E som forte quando ele está no início da palavra. Início da palavra, som forte. Entre vogais, som fraco. Para que eu tenha som forte entre vogais, eu preciso dobrar o R. A mesma coisa que aconteceu com o S. Então, para exercitar esse assunto que fala sobre palavras com S e SS e o emprego do SS, né? Eu vou deixar para vocês a atividade nos nossos 2 livros. Vou deixar no nosso livro Sucesso e também no livro Aprender Mais, que é o nosso livro de reforço, né? Então, aí na página 132, eu tenho as seguintes atividades. Tem atividade 1, 2, 1 e 2 só, tá? Só que o 2 tem várias letras. Então, 1. Lê as palavras do quadro com muita atenção. No quadro eu tenho verso, sapato, espelho, besouro, aviso, usado, piscou, raposa, teimoso, silêncio, sapo, rosa, vaso, suado. Agora, descubra as palavras do quadro que se relacionam com as frases. O que é que eu tenho que fazer? Pegar essas palavras que estão aí no quadro e colocar em cada uma dessas frases. Letra A, B, C e D. Você vai ver qual é a palavra que mais se adequa, tá? Que é adequada para cada frase. Letra A, sou um inseto. O que é que eu sou? B, Mário é o contrário de obediente. Qual é o contrário de obediente? Escreve aí. C, fui feito para os pés. Quem é feito para os pés? Olha dentro das palavras e descobre. D, animal com focinho comprido e cauda peluda. Descobre aí dentro dessas palavras qual é esse animal e escreve. 2. Ordene as palavras, forme frases e pinte com a cor verde as palavras escritas com SS. Letra A. Comeu passarinho, o chão, pêssego amassado, o nó. Você vai tentar colocar essas frases em ordem. Lembrando que todo início de frase começa com a letra maiúscula. Então, a palavra que estiver aí com a primeira letra maiúscula é o início da frase. B. Travesso, osso, Sara, seu, para, cachorro, comprou. C. Para, na Melissa, classe, assobio, Sérgio. D. Cássio, casarão, museu, cera, de, visitou, do, ó. Coloque essas frases em ordem, descobrindo, circulando aí as palavras com S duplo. Depois que você escrever, aí você circula as palavras com S duplo, tá? Então, aí no livro de vocês, no Aprender Mais, eu deixo também atividades, tá? Pega aí o Aprender Mais, ó. Página 110, 111. Na 110, eu tenho 1. Separe as sílabas e reescreva as palavras. A. Assinou. B. Massa. C. Assobio. D. Tosse. E. Tossia. F. Amassa. G. Professora. E H. Nosso. 2. Nesse 1, vocês vão ter que separar primeiro, né? E depois reescrever a palavra, tá? Exemplo. Assinou. Separa aí. As, AS, tracinho. Se, SI, tracinho. No, NOU. Passa um tracinho e reescreve toda a palavra. Assinou. 2. Copie as frases substituindo os desenhos pelas palavras correspondentes. Letra A.
O pássaro fugiu da gaiola. B. O cachorro corre para pegar o osso. C. Vanessa varre a casa com a vassoura. D. O girassol é muito grande. 3. Leia e escreva as palavras com SS. Dentro desse quadro aí tem várias palavras. Tá? Vocês vão ter que reescrevê-las nessas linhas abaixo. Todas elas, tá? Osso, bússola, tosse, pessoa, cassino, missa, voasse, amassou, sossego, passeio, disse, vassoura, assunto, passado, massagem, assobio, assumir, Cássio, Vanessa, gesso. Todas essas palavras vocês precisam reescrever nessas linhas aí abaixo, tá? Então, essa é a nossa revisão e o nosso último assunto, né, do livro, que são as atividades que eu vou deixar para que vocês exercitem o assunto. Dá uma olhada no conteúdo, lê novamente se achar necessário e mesmo assim, terminou a atividade, manda para mim, tá? Então, encerro com vocês hoje, terça-feira, 5 de outubro, nossa aula de língua portuguesa. Aguardando as atividades de vocês. Um cheiro no coração. Até a próxima aula.